Depois fez 40 bases de prata com encaixe para ficarem debaixo das 20 armações, 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação, e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fez 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, ao oeste, fez 6 armações. Fez também 2 armações para servirem como escoras para os 2 cantos da parte de trás do tabernáculo. Essas escoras eram formadas por 2 peças da base ao topo, até a primeira argola. Foi assim que ele fez as 2 escoras para os cantos. Havia, portanto, 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para cada armação. Ele fez então travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo e parte de trás. Fez a travessa do meio de modo a passar a meia altura das armações, indo de uma extremidade à outra. Ele revestiu de ouro as armações, fez nelas argolas de ouro por onde deviam passar as travessas e revestiu de ouro as travessas. Depois ele fez uma cortina de linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fez a cortina com querubins bordados. A seguir fez para a cortina 4 colunas de acácia e as revestiu de ouro. E também fez ganchos de ouro. E fundiu para as colunas 4 bases de prata com encaixe. Então ele fez para a entrada da tenda uma cortina tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, bem como 5 colunas e seus ganchos. Ele revestiu de ouro o topo das colunas e suas peças de conexão, mas suas 5 bases com encaixe eram de cobre. Depois Bezalei fez a arca de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro em volta dela. Depois fez para ela 4 argolas de ouro fundido, para que ficassem acima dos 4 pés, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado dela. A seguir fez varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Então introduziu os varais nas argolas nos lados da arca, para que a arca pudesse ser carregada. Ele fez a tampa de ouro puro. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. E fez 2 querubins de ouro batido a martelo em ambas as extremidades da tampa. Um querubim ficava numa extremidade e o outro querubim ficava na outra extremidade. Fez os querubins em ambas as extremidades da tampa. Os 2 querubins estendiam as asas para cima, cobrindo a tampa com as asas. Ficava um de frente para o outro com o rosto voltado para a tampa. Então ele fez a mesa de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor dela. A seguir, fez ao redor da mesa uma borda da largura da mão e fez uma moldura de ouro ao redor da borda. Além disso, fez para ela 4 argolas de ouro fundido e colocou as argolas nos 4 cantos, onde estavam fixados os 4 pés. As argolas ficavam perto da borda e por elas passariam os varais usados para carregar a mesa. Então ele fez os varais que serviriam para carregar a mesa. Eles foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Depois fez de ouro puro os utensílios que ficavam na mesa, os pratos, as taças e as tigelas e jarras com as quais se derramariam ofertas de bebida. Em seguida fez o candelabro de ouro puro. Fez o candelabro de ouro batido a martelo. A base, a haste, os cálices, os botões e as flores formavam uma só peça. Da haste saíam 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Em cada braço de um lado havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. E em cada braço do outro lado havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Assim foram feitos os 6 braços que saíam da haste do candelabro. E na haste do candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Havia um botão debaixo do primeiro par de braços que saíam da haste.
um botão debaixo do segundo par de braços e um botão debaixo do último par de braços. Assim se fez com os 6 braços que saíam da haste do candelabro. Os botões, os braços e todo o candelabro foram feitos para ser uma só peça de ouro puro, batido a martelo. E ele fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus apagadores e seus cinzeiros. Usou 1 talento de ouro puro para fazer o candelabro e todos os seus utensílios. Então fez o altar do incenso com madeira de acácia. O altar era quadrado, de 1 côvado de comprimento e 1 côvado de largura, e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres formavam uma só peça com ele. Ele o revestiu de ouro puro, a parte superior, todas as laterais e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor dele. Fez para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, para passarem por elas os varais usados para carregá-lo. Depois fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Também fez o óleo sagrado de unção e o incenso puro perfumado, que foram preparados com habilidade.